O tema que a gente sugeriu foi um tema que nos leve a refletir, e o que eu faço não são palestras propriamente ditas, eu gosto de fazer reflexões sobre nós mesmos, sobre o Evangelho. Porque o Evangelho ele só é bem aproveitado pelo nosso espírito quando nós o usamos para refletir sobre nós mesmos. A cada citação evangélica, a cada reflexão sobre as palavras de Jesus, quando nós paramos para usar aquilo para dentro de nós mesmos. Se não for assim, ele é só um texto belíssimo, um dos textos mais lindos que eu conheço, que é o Sermão da Montanha. Eu trabalhei com literatura há muito tempo, mas eu não conheço nada mais bonito na minha vida que o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Então, nós trouxemos uma reflexão sobre nós hoje, e um questionamento. É tempo de ignorância? Eu jogo a pergunta. O que acham? É tempo de ignorância hoje? Não. Realmente, não é tempo de ignorância. A resposta parece muito óbvia à primeira vista, como ignorância, se a humanidade nunca avançou tanto em tão pouco tempo. Foi um avanço imenso em muito pouco tempo, como ignorância, se as modernas descobertas estão transformando repentinamente hábitos seculares dessa humanidade terrena. Há pouco tempo, o Museu de Londres promoveu uma pesquisa para saber quais eram as 10 descobertas mais importantes do século, do outro, aquele em que a gente nasceu, porque quase todo mundo aqui já é do século passado. Então, quais foram as descobertas mais importantes? E, por incrível que possa parecer, a descoberta que ganhou na votação foi o raio-x. O raio-x, né, nosso velho amigo e companheiro, raio-x, que detectou tantas doenças no passado e que hoje foi transformado na tomografia computadorizada, que eu conheci antes de chegar ao Brasil, aos 5 ou 6 anos de idade, já havia tomógrafos materializados lá, e Gilberto Pérez Cardoso colocou no seu livro Na Madureza dos Tempos uma tomografia feita em 1952, lá em casa, quando o tomógrafo chegou a São Paulo, a Beneficência Portuguesa, em 1977. Quer dizer, já eram outros trabalhos de efeitos físicos, materialização, né? Então, o raio-x se transformou no tomógrafo, depois, ressonância magnética, mas foi um grande passo, e a gente esquece do primeiro passo, que determina esses crescimentos todos. Depois, a penicilina. Quem diz, né? A penicilina, que foi assim uma grande descoberta. O computador, que há mais de 50 anos está aqui na Terra, e que a gente já vê na obra de André Luiz, né? O computador, né, a ficha das pessoas lá prontinhas. Era tão assustador quando eu era adolescente, que lia aquilo tudo, eu pensava que aquilo era uma mágica, né? Quer dizer, realmente tudo isso chegou a nós. Então, na primeira década desse século, de 2000 a 2010, muita coisa mudou aqui na humanidade. As células-tronco vêm praticamente com a capacidade de reescrever o destino das criaturas. Na área de antropologia, o DNA daqueles seres que viveram dos animais, de plantas extintas há milhões de anos. Tudo isso são avanços, né? A astronomia, que até 2000 conhecia 26 planetas, hoje conhece mais de 500 planetas.
Quer dizer, um salto muito repentino o que nós estamos vivendo nessa hora. Uma medição do espaço, a descoberta da água no solo de Marte, que nos dá a visão de que houve vida como a nossa vida de hoje aqui na Terra lá. Descoberta de centenas de planetas no nosso sistema solar. Tudo isso são avanços que não pode negar que o homem conhece, o homem sabe. São tantas e tão rapidamente essas coisas chegam à Terra, que eu não sei se da hora que eu comecei para cá, alguma coisa já foi descoberta, alguma coisa nova esteja chegando à vida. Então, nós concluímos que o mundo está repleto de tanto conhecimento que nós nem podemos nos inteirar de tudo o que está acontecendo. Mesmo com a internet, com o Google aí facilitando para todos nós pesquisas como essa que eu fui fazer, mesmo com isso, o avanço é muito grande. Aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 117, que Kardec questiona: depende do espírito o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles alcançam conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão à vontade de Deus. Aí é que a coisa pega. E a submissão à vontade de Deus. E aí faz uma comparação. Uma criança dócil se instrui mais depressa que uma criança recalcitrante. A criança que tem mais facilidade de adequação à disciplina, à norma, o processo evolui, mesmo que a outra seja muito mais inteligente do que ela, e a gente que trabalhou a vida inteira em sala de aula, bem sabe, eu amava aqueles alunos levadíssimos e vivos, inteligentes, adorava a criança levada, porque eles eram maravilhosos. E tinha aquelas crianças certinhas, é claro que elas avançavam mais do que os outros. Nem sempre dava certo mais tarde na vida, como o levado dava, porque ele já tinha aquele jeito de quebrar as normas, de crescer, de buscar o seu espaço, mas realmente aprendiam mais rapidamente. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Aí nós vamos vendo a forma como os espíritos nos veem, como eles nos tratam, como eles nos sentem, como aqueles que já avançaram muito, muito além do estágio em que nos encontramos, olham para nós. É de forma tão diferente daquela que nós olhamos para os outros que estão caminhando conosco e que estão retardatários do conhecimento ou do crescimento espiritual. É muito diferente. Quanto mais se evolui, mais paciência, mais condescendência, mais tolerância, mais amor, mais carinho nós temos pelos que ficaram para trás. Então, ignorantes, é como nós somos avaliados. E nós não gostamos disso. Ninguém gosta de se sentir ignorante. Mas nós ainda não temos tempo suficiente de bem, de ações no bem, de prática, de hábito consolidado dentro de nós, de práticas do bem, para inserir o bem dentro de nós de forma natural, da vivência corriqueira do dia a dia, nós estarmos tratando as pessoas com essa visão benévola, com esse olhar benévolo. Então, nós não nos damos ao trabalho da vigilância daquelas conquistas que nós já fizemos, porque nós vamos sedimentando tudo isso muito lentamente, vida a vida. E cada vida começa exatamente onde a outra terminou,
onde nós paramos na última vida, nós damos o impulso do recomeço. Mas nem sempre nos vigiamos. Então, o homem bárbaro de ontem aflora vez por outra. E, às vezes, por um minuto de ira, nós estragamos o caminhar de algumas vidas, matando alguém, ferindo alguém. Nós traímos a lei de Deus. E a lei que rege todo o universo é a lei de amor. E toda vez que nós batemos de frente com a lei do amor, nós ferimos o universo inteiro. Isso nós não temos ainda a percepção. Somos ignorantes desses saberes. Nós não temos a percepção que, se eu provocar lágrimas nos olhos dele, se, por causa da dor que eu causei, algumas células ali adoecerem, fracassarem, e o seu tempo de vida for menor, eu trabalhei para que a morte dele acontecesse mais cedo. Não, nós não levamos em consideração o que Jesus diz no Sermão do Monte, que é sério. A não violência. Toda vez que alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te forçar a andar 1000 passos, vai com ele mais 2000. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Disponha-te, despoja-te de tudo que possa causar uma ferida nas outras criaturas. Eu lembro de meu pai, quando ele pagava um pedreiro que já tinha passado meu pai para trás, e aí meu pai dava dinheiro adiantado, porque chorava, que tinha não sei quantos filhos com fome, e depois não voltava. Aí eu dizia: papai, você é um bobo, você não tem jeito. Aí ele disse assim: mas ele que está me enganando, e eu é que sou o bobo? É uma visão inversa daquela visão que nós trazemos aqui na Terra. E eu ficava impactada, porque no valor daqui, quem se deixa passar para trás é o bobo, é o pateta. E ele jogava essa. E assim eu fui aprendendo a não ser boba. Então, nós não exercemos uma vigilância constante sobre as práticas que nós já assimilamos no passado. Sofremos muitas dores para a gente aprender uma coisinha à toa, mas nem valorizamos, nem nos valorizamos. Porque sofremos tanto para aprender isso e vou cair de novo, vou errar exatamente nesse pontinho frágil, no meu lado feio. É o chamado lado feio que todos nós trazemos dentro de nós. E vamos cair exatamente onde já caímos milhares de vezes. Às vezes pedimos inibição de órgãos, de mente, para poder mudar a nossa vibração e conseguir levar avante aquela aprovação. Mas não nos vigiamos o suficiente para isso, não usamos os benefícios do nosso conhecimento. Então, a respeito disso, dos nossos conhecimentos, da responsabilidade com o nosso conhecimento, Jesus deixou muitos alertas no Evangelho. Conhecemos, a humanidade evoluiu. Somos ignorantes de conhecimento? Não. Nós já temos conhecimento bastante para andar na linha, para andar corretamente. Mas não nos vigiamos, por isso que Jesus conta aquela parábola do servo vigilante, aquele que que cinge os corpos. Cingir os corpos era usar um cinturão grande aqui na cintura, claro, e porque eles usavam umas roupas compridas. E na hora que o servo chegasse, o senhor chegasse da festa, eles tinham que estar apostos para andar rápido e servir os seus senhores. Então, eles embolavam a roupa, subiam a roupa, apertavam para ter movimento nas pernas. Isso que era o cingir os corpos. Então, o servo vigilante cinge os seus corpos, ou seja, está sempre
preparado para o trabalho, está sempre preparado para a ação, está sempre preparado para ser útil à vida, a si mesmo e aos outros. Então, a invigilância nossa é que é fruto de uma forma de ignorância que nós ainda trazemos dentro de nós. Chegou a hora de deixarmos esses atalhos do passado e buscar caminhos de verdade. Aqueles atalhos em que a gente se fingia de boa, em que praticava todas as normas que a religião mandava, mas tudo só de aparência. E por dentro, nada mudava dentro de nós. Eram os atalhos que nós encontramos para iniciar um processo quase que de domesticação. Mas hoje exige-se de nós uma educação. Então, e uma educação nos moldes da necessidade de se compreender o Evangelho de Jesus, começa sempre por um bom caminho. Um bom caminho é a oração e a vigilância. A oração e a meditação. Através da oração, nós falamos com Deus. E Jesus disse, entra, quando quiseres orar, entra no teu quarto, e fechada a porta, ou seja, entra dentro de si mesmo. Esse quarto é o nosso interior. Daí a meditação está associada à oração. E a meditação é o momento em que a gente ouve Deus. A gente fala com Ele, mas não para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E a meditação é um momento em que a gente se analisa, que a gente olha para dentro de nós mesmos para buscar as nossas dificuldades, os locais de queda, onde eu posso cair. Nós nos conhecemos, nós sabemos onde está o nosso ponto fraco, embora a gente não tenha que espalhar isso para ninguém, mas nós sabemos onde está a nossa resistência às normas do bem. Então, a vigilância é uma forma de sintonia com Deus, uma sintonia que deve ser constante, e é isso que a vida agitada de hoje tem dificultado para todos nós. Eu ontem, vindo do Rio, fui ao médico, indo para Niterói, onde eu tinha uma palestra à noite, atravessando a ponte com meu sobrinho numa tensão, falando para uma advogada de Manaus para resolver um problema. Tá, mas a tensão dele era uma coisa tão grande, porque tinha horário, porque tinha isso, porque tinha aquilo, que eu acabei assimilando aquilo tudo, fiquei com uma dor de cabeça. Aí, quando ele resolveu o problema dele, lá por telefone, por e-mail, enquanto dirigia, eu já nervosa, eu disse assim, menino, você me deixou com uma dor de cabeça. E ele disse assim, você tirou a minha. Passou para mim a dor de cabeça dele, que tinha que fazer uma palestra, não ia dar tempo por causa do trânsito na ponte, nem de tomar um banho, nem de comer alguma coisa. Tinha que chegar a casa, mal mudar uma roupa e ir para o grupo espírita fazer a palestra. Essa tensão, essa síndrome da pressa que nós todos estamos vivendo hoje, isso não nos permite parar para olhar para dentro de nós, nem para orar com boa concentração, que dirá entrar no nosso quarto, que dirá nos enxergar, nos ver como nós somos, como Santo Agostinho fazia, como ele registra no Livro dos Espíritos. Todos os dias, à noite, ele passava em revista o dia, para ver se ele tinha ferido alguém, magoado alguém. Porque se deixar acumular, Santo Agostinho era santo e fazia todo dia, imagina nós. Né? Se a gente deixa acumular uma semana, a gente nem lembra quanta coisa ruim a gente fez a tantas pessoas. Né? Então, nessa mesma parábola do servo vigilante, Jesus diz assim, o servo que souber a vontade do seu senhor e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será realmente castigado. Por quê? Não fizer o que o amo quer. A lei está inserida em nós. Não precisa Deus ficar vigiando ninguém, nem cobrar de ninguém. A lei já está em nós.
E somos nós que temos que exercer essa vigilância para não burlar a lei. Porque quando a gente burla, a culpa, o arrependimento vai nos macerar. Né? Espíritos culpados, que já somos todos nós, como diz Emmanuel, espíritos culpados somos todos. Todos nós somos. E essas culpas maceram, dói, adoecem o corpo e a alma. Então, Jesus temeu por isso e nos abriu essa porta da responsabilidade que nós temos com o conhecimento. Quem menos sabe, menos punido será. Quem mais sabe, já está com uma clareza muito grande, vai se cobrar mais se não fizer direito a quem muito foi dado, conclui ele na parábola, muito será pedido. Até na lei da terra já era assim. Há pouco tempo o índio era inimputável, não sei se ainda é. Se tiver algum advogado aí, me socorre. Mas um crime praticado por um juiz é muito mais grave do que um crime praticado por um ignorante, porque o juiz sabe mais. Então, Jesus deixou esse conceito para nós. E, além disso, muitas foram as passagens que ele fez um alerta sobre a responsabilidade, quem sabe, a responsabilidade do conhecimento. Naquele episódio da cura do cego de nascença, foi um episódio que os fariseus exprimiam daqui, maltratavam dali, questionavam o cego, aí questionaram os pais do cego para incriminar Jesus. Jesus, quando termina, diz aos fariseus que Jesus os comparou a cegos. Eles se irritaram. E Jesus, então, diz, já que eles que faziam questão de dizer que enxergavam, Jesus diz, se fosse cego, não teríeis pecado. Mas agora permanece o vosso pecado. Se dizes que vedes, é por isso que permanece o vosso pecado. Então, na medida que a gente tem um esclarecimento, tem visão, como é que nós vamos lidar com a nossa culpa a partir do conhecimento? Diz também Jesus, o pecado contra o Pai será perdoado, o pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. E Emmanuel, no livro Consolador, nos esclarece o que é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado contra nós mesmos. É o pecado contra esse repúdio que nós fazemos às energias divinas que vivem dentro de nós, a nossa parte divina. Trazemos em nós uma genética divina. Jesus nos disse, vós sois luz, somos luz. A luz está dentro de nós, queiramos ou não, assim como a genética dos nossos pais, gostemos ou não do nosso nariz, da cor dos nossos olhos, das nossas pernas, das nossas mãos, mas essa genética está dentro de nós e nós não mudamos. A genética divina também está dentro de nós. Fomos construídos para a harmonia, para a alegria, para a luz, para a paz. E isso ninguém vai mudar. Uns vão de encontro a tudo isso mais rapidamente, outros mais lentamente, mas todos nós chegaremos lá. E agora que nós já sabemos que Jesus veio aqui há 2000 anos, já sabemos isso tudo, já conhecemos o Sermão do Monte, porque todos têm obrigação, pelo menos os que se dizem cristãos, têm obrigação de conhecer o Sermão do Monte, porque é ali que está o código de relacionamento humano, ali que está toda a nossa lei de como conviver com os homens. O próximo é a nossa ponte para Deus, diz Emmanuel. Então, nós temos no Sermão do Monte o nosso código, mas muitos cristãos nem nunca leram. São cristãos, mas nem nunca leram o Sermão do Monte. E agora que a gente sabe tudo isso, aí a gente pergunta como Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? A festa acabou, o riso acabou, a noite não veio a utopia, tudo mudou, e agora?
E agora que nós sabemos disso tudo, nós somos ignorantes ou não somos ignorantes? Temos nossos caminhares diferentes, mas todos, desde que o mundo é mundo, sabemos disso. O faça aos outros como queres que te faça está em todas as culturas antigas, indiana, persa, romana, grega. Essa norma de convivência está em todas as culturas, muito e muito antes de Jesus pensar em vir ao mundo. E nós não aprendemos isso ainda. É tempo de ignorância? Então, esses avanços científicos de que falávamos no início da nossa reflexão, não combina de jeito nenhum com o que o homem anda fazendo nessa hora. Até porque, à medida que a nossa consciência se expande e fazemos uma lucidez, construímos uma lucidez maior dentro de nós, maiores serão nossos compromissos a cada existência, nessa e nas futuras existências. Eu costumo dizer e lamentar assim, se todos os pais educassem seus filhos para a eternidade e não para uma vida, para se dar bem nessa vida, para competir no mercado de trabalho. Aí a criança pequenininha, tome de balé, tome de piano, tome de inglês, e tome a criança, já não tem mais nem infância. Eu estou vendo isso muito perto de mim. Então, para competir, o mercado de trabalho está recessivo, e tem que ganhar bem, tem que ser bem-sucedido, uma cobrança imensa em cima dos seres humanos. Mas ninguém lembra de educar para outra vida, para as vidas vindouras. Eu costumo agradecer sempre, e meus filhos aprenderam isso comigo. Outro dia vi um filho fazer uma prece tão bonita, orando pelas mães dele. Eu oro por todas as mães que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. As mães que me ensinaram, com grande sacrifício, os primeiros passos, as primeiras palavras. As muitas mulheres que me ensinaram a orar nas muitas vidas que Deus me deu. Eu oro sempre por elas. Algumas até já se me apresentaram gratas. Mas nós não educamos para a eternidade. E a nossa convivência é uma forma de educação, de autoeducação e de educação uns dos outros. Nós temos compromissos com todo mundo que passa na nossa vida. Ninguém pode passar por nós, cristãos, e sair da mesma maneira dessa passagem, dessa convivência. Temos que fazer o melhor a cada hora, por cada pessoa que passar no nosso caminho. Mas o que acontece é que muitos de nós estudamos muito para saber, para ostentar nossos títulos, para competir. Mas nós não estudamos para bem viver. Não queremos viver bem. E aí as doenças começam a acontecer aqui na Terra de forma tenebrosa nesse momento, nessa hora. Por isso que São Paulo dizia, antes confessa a tua ignorância.